Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, ao canal Conexão Redação. Eu sou Eri Ramos, a sua professora de redação, e estou aqui para poder encerrar o planejamento que foi feito do tema Os Desafios do Combate à Homofobia no Brasil. Então, dividimos essa análise em 3 partes. No caso, foi a análise da frase temática, a leitura e interpretação dos textos motivadores. E agora, para a gente poder encerrar com chave de ouro, vamos fazer o planejamento textual, montar o projeto de texto que vai dar coerência ao seu texto e, consequentemente, vai te levar a nota 1000. Então, segura aí, pegue papel para poder anotar os repertórios, anotar as argumentações e todo o projeto de intervenção que eu trouxe para você. Então fica aí que daqui a pouquinho eu tô voltando. Então, vamos ao que interessa ao nosso planejamento textual da temática Os Desafios do Combate à Homofobia no Brasil. Então, o que percebemos ao longo de 2 vídeos de 2 aulas, que esse é uma situação, problema explícita, porque todo tipo de discriminação, todo tipo de intolerância, ela é um problema explícito para a sociedade, é uma coisa muito ruim para uma sociedade que se diz democrática. Então, vamos analisar da seguinte forma. Queria só dar uma sugestão para vocês. Quando o tema traz um problema explícito, a abordagem que vocês podem usar é de causa e consequência, ou problematização ou responsabilização. Então, nesse caso aqui, o que eu posso sugerir para vocês nessa temática? Eu vou sugerir, primeira mão, uma tese de contraste. A tese de contraste, como o próprio nome já está dizendo, é uma afirmação que você vai contrariar, né? Então, é como se fosse o ideal versus real. É o que você deseja, mas você vai ser confrontado com a realidade. A segunda tese, a gente vai trabalhar com a responsabilização e a problematização. No caso da responsabilização, vamos apontar a negligência estatal. Ou negligência governamental. E a problematização é o resultado, é a consequência desse problema que pode ocasionar em um preconceito. Eu posso também indicar mais outra tese, que é a tese de antecipação, de projeto de intervenção. O projeto de intervenção é a última parte do texto. Ela está inserida, é claro, na competência 5, em que você vai ter que montar um projeto de intervenção, sugestões para poder amenizar ou resolver o problema. E nesse projeto de intervenção tem que ser apontado 5 elementos. Um desses elementos é o agente e é a ação. No caso de uma tese por antecipação, a gente só vai apontar ou agente ou ação de maneira breve, porque a gente vai fundamentar, desenvolver esse projeto de intervenção lá no último parágrafo, que é o parágrafo destinado realmente ao projeto de intervenção, a competência 5. Então, aqui eu trouxe uma tese complexa. Saibam que quanto mais a tese for complexa, mais valorizado vai ser esse texto de vocês. Então, a gente vai colocar aqui. Eu vou começar, é claro, com uma estratégia de introdução. Nesse caso, a minha estratégia de introdução, eu vou usar o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que nós temos, né? Embora ela seja de 88, mas ela é a atual, né? Não houve nenhuma outra
depois dela. Então, o artigo 5º é o artigo que indica a questão da igualdade. Então, todos são iguais perante a lei. Então, onde é que a gente vai montar esse contraste? Se nós temos uma Constituição considerada Constituição cidadã, que ela prioriza os direitos do cidadão, então, como é que se justifica? Todos são iguais perante a lei, mas a gente percebe pela nossa temática, a temática que nós estamos discutindo, que existe um preconceito em relação a um grupo minoritário de LGBT. Quando, no caso, assim, se instalou, através desse preconceito, vamos dizer assim, um processo chamado de homofobia. Então, é o medo, uma aversão, que a gente viu lá no texto motivador, o primeiro texto, que é uma aversão a esse grupo minoritário. Então, se todos são iguais perante a lei, o contraste vai ser aquela falta, aquele contraste, vai ser aquela falta de continuidade nas ações, de que nem todo mundo é igual perante essa lei. Então, é bom frisar o seguinte, se nós temos uma lei, temos uma Constituição que prioriza os direitos do cidadão no papel, porque saindo do papel, partindo para a realidade, a gente percebe que essa lei está incluído com uma discrepância entre a teoria dela e a prática. Então, assim como a Constituição, ela é um repertório poderoso para as questões de cidadania, de intolerância, existem também outros repertórios que eu vou citar para vocês aqui, que também são de grande importância para você fundamentar o seu argumento. Um deles é o Cidadão de Papel, de Gilberto de Mestai, um grande sociólogo brasileiro, que ele afirma que a gente é cidadão sim, mas cidadão apenas no papel, e que as leis não são completamente efetivadas na sua totalidade. Então, nós não temos os direitos realmente na prática. Se a gente poder parar e pensar, se você tem direitos e você grita, você clama por esses direitos e a sua voz não é ouvida, saiba que você não é um cidadão, é apenas no papel bonitinho. Então, Gilberto de Mestai, falou com muita sabedoria sobre a questão da teoria versus a prática. Então, a tese de contraste é isso aí, a discordância, é a falta de continuidade nas ações em relação a um primeiro período, uma primeira ideia, uma primeira afirmação, do que a afirmação que vem logo a seguir. Outro repertório maravilhoso também para embasar quando o tema tem a ver com cidadania é o livro de Cidadania e Classe Social do sociólogo inglês Thomas Marshall, em que ele afirma que cidadão é apenas aquele que goza dos 3 direitos fundamentais. Então, se a gente está falando aqui de leis, de direitos, a nossa Constituição, ela prioriza esses 3 direitos fundamentais no artigo 5º, que é o direito individual, o seu direito de ter liberdade, de ter direito à vida, de ter direito à privacidade. O artigo 6º prioriza os direitos seus sociais, como o direito à educação, à saúde, à segurança pública, a saneamento básico. E o 14º te dá o direito político de você votar e você ser votado, e ainda participar de associações que priorizem a cidadania. Então, esses 3 direitos foram aqueles que Thomas Marshall se referiu. Se você tem todos esses direitos, realmente na prática, você é considerado um cidadão. Mas se houver, claro, essa discordância, esse contraste de teoria e prática, saiba, no entanto, que você não pode receber esse nome de cidadão. Outro repertório também maravilhoso para a gente poder provar as questões de falta de direito de cidadania da sociedade brasileira é Cidadanias Mutiladas, de Milton Santos. Ele afirma o seguinte, que a cidadania só vai ser realmente possível quando ela se enquadrar em todo o corpo social. Todo o corpo social tiver esse direito garantido. Então, realmente, nós seremos cidadãos. Mas, enquanto isso não acontece, nós teremos uma cidadania mutilada aos pedaços, somente uma parte dela. Outro também repertório maravilhoso é a subcidadania, a ralé social, de Gessé de Souza, que é um sociólogo brasileiro, que ele afirma dessa forma, que nós apenas temos uma
pequena parte da cidadania. Então, nós não somos cidadãos na íntegra, na sua totalidade, porque a gente faz parte da ralé da sociedade. Então, esses repertórios são, assim, poderosíssimos para você provar os seus argumentos em relação à teoria versus prática, em relação às leis. Então, vamos continuar aqui, né, a nossa análise, né? Então, o artigo 5º comprova a tese de contraste, que é uma lei, mas a lei ela não foi cumprida, né? Para provar, no entanto, que a tese de responsabilização, eu vou apontar, no caso, a negligência que a maioria dos estudantes fazem, né? A negligência estatal. O Estado, ele é responsável por combater o preconceito, mas quando ele não executa, ele não combate essa problemática, ele simplesmente desrespeita os direitos humanos. E quando o Estado, ele não assume essa posição de simplesmente combater a problemática, seja qualquer preconceito, o que vai gerar? Vai gerar como forma de responsabilidade de problema, preconceito exacerbado. Então vamos agora, montei a tese, e acima de tudo, estava esquecendo aqui da tese de antecipação. A tese de antecipação seria: é necessário medidas governamentais para inserir a população LGBT em questões sociais a fim de reduzir as desigualdades. Pronto, tá aqui a tese montada, a tese complexa, com 4 teses. Lembrando mais uma vez, se sua tese ela for complexa, ela vai ser com certeza valorizada pela banca do Enem. Vamos aqui organizar o D1. O D1, já que eu afirmei que a negligência estatal ela é culpada por não combater a problemática, então como repertório para comprovar esse meu ponto de vista, eu vou apontar a instituição Zumbi de Bauman. Ele afirma o seguinte, que o Estado tem a função de promover os direitos do cidadão, mas quando isso não acontece, ele simplesmente deixa de cumprir a sua função social. No D2, eu afirmei que o preconceito, ele é resultado dessa falta de compromisso com o Estado. Então, para poder comprovar, vou trazer aqui um livro, Preconceitos Coletivos, do jurista italiano e sociólogo Norberto Bobbio, quando ele cita os preconceitos, as intolerâncias que são originadas do povo em geral, os discursos de ódio que prejudica muito essa questão de tolerância. Outro repertório que também posso dizer é o documentário Por que Odiamos? Porque Odiamos. Ele está disponível na Netflix e é do diretor Steven Spielberg. Então, D1 e D2 estão aqui já arrumadinhos. Logo depois, a gente vai para o nosso projeto de intervenção.
projeto de intervenção, em que a gente vai apontar possíveis soluções para essa problemática. Então, para isso, a gente vai ter que apontar o agente, o órgão que vai, no caso, resolver essa situação, que eu posso citar como o Ministério da Cidadania, Ministério da Cidadania, que já de antemão eu vou fazer o detalhamento aqui, justificar por que a minha escolha sobre esse agente, que no caso é o setor governamental responsável pela formulação de diretrizes e políticas públicas. Aí botar políticas para a redução da desigualdade. Então, aqui eu já citei o agente e fiz o detalhamento. Então, aqui eu já matei 2 coelhos, né? 2 elementos foram apontados. Agora, vamos para a ação. O que o Ministério da Cidadania vai fazer para poder resolver esse problema? Então, o que a gente percebeu no texto 2 foi a questão da falta de informação das pessoas. Então, uma das coisas seria divulgar, incentivar na divulgação da criminalização da homofobia. Então, você que está sendo aqui agredido, está sofrendo por violência, tanto física como psicológica, divulgue. Vá lá, divulgue esse problema, porque o que não pode é fazer com que essas pessoas cresçam e esses culpados não sejam punidos. Logo depois eu vou para o meio modo. Meio modo veículo. O que eu vou fazer? De que forma essa divulgação será feita? Então, vai ser por meio de estabelecimento de canais de informação que devem ser amplamente divulgados nas redes sociais. Por fim, a finalidade ou efeito, para que essa criação, essa divulgação de criminalização deve ser? Para que? Qual o resultado? Para reduzir a desigualdade através da igualdade, da promoção da igualdade social. Então, aqui, gente, eu tenho 5 elementos do projeto de intervenção. Esses 5 elementos, por sua vez, vai ocasionar uma nota 200, né? Porque o aluno só vai conseguir 200 pontos se ele tiver os 5 elementos completos na competência 5. Então, está aí a tese, sugestão de tese, uma tese complexa, tese de contraste, de problematização, de responsabilização e de antecipação de projeto de intervenção, juntamente com seus repertórios que vão embasar, que vão justificar o seu argumento, o seu ponto de vista. Então, o tema os desafios combate à homofobia no Brasil está prontinha para vocês usarem e abusarem. Caso caia no Enem, vocês já vão ter alguns passos à frente. No próximo vídeo, iremos falar sobre a exploração infantil
de crianças e adolescentes, né? Mais outro tema quente que alguns especialistas acham ser possível cair. E se porventura cair, vocês já vão ter esse texto todo arrumadinho em suas mãos. Então, espero ter ajudado. Eu volto no próximo vídeo. Um beijão para vocês e continue aí estudando para conseguir a tão sonhada nota 1000. Beijo, gente!